Olá pessoal, então na aula de hoje nós veremos como ler os dados de campos de um formulário através, né, da linguagem JavaScript, e também veremos alguns eventos, né, como tratar alguns eventos, inclusive a parte de submissão do formulário também é um evento, certo? Então nessa aula a gente vai então basicamente saber então como ler os dados, por exemplo, de um campo do tipo select através da linguagem JavaScript, campos do tipo radial, né? Por exemplo, aqui um exemplo, usuário selecionando tipos de pagamento, selecionando no select produtos, um select múltiplo, como também verificar campos do tipo checkbox, tá? E também um campo testiário aqui, né? E por final, mais simples aqui, um campo do tipo, um input do tipo number, tá? Também veremos a parte de tratamento de eventos. Aqui, por exemplo, quando eu passei o mouse sobre o botão comprar, ó, apenas passei o mouse, foi disparado o evento mouse over, né? E com esse evento, então, eu mostrei ali a janelinha do alert ali, né? Aqui confirme a sua compra, como se fosse um help, uma ajuda, tá? Não precisaria ser a janela do alert, poderia ser qualquer outro elemento HTML ou uma div, por exemplo, que aparecesse perto aqui, né, um aviso perto do botão, tá? Que eu fiz apenas para simplificar. Então, quando eu passou o mouse over, né, disparou um evento e nesse evento a gente configurou para chamar, né, essa janelinha aqui, né, caso da função alert do JavaScript. Então, ok aqui. O evento foi desativado, quando eu passar o mouse de novo, ele não vai aparecer novamente, tá? E quando eu clico no botão comprar, eu vou gerar aqui uma submissão, ou seja, eu vou submeter esse formulário, tá? Só que nós veremos por que a página não foi atualizada. E nesse caso, o que eu fiz apenas imprimir aqui a configuração que foi selecionada pelo usuário, ou seja, os produtos que ele selecionou, tá? A forma de pagamento, os itens que ele selecionou, no caso nós selecionamos todos os itens do checkbox, tá? O pedido especial, eu vou ter que corrigir aqui, está itens, na verdade seria o pedido especial, né? E a quantidade de produtos. Então, mostrando aqui esses dados aqui que foram selecionados pelo usuário. Certo? Então vamos ver como é que funciona essa página aqui. Bom, primeiramente a gente vai ver então a parte do HTML, né? Então a gente tem aqui um documento HTML, tá? Bem simples, poucos estilos, só o que nos interessa aqui no caso da funcionalidade. Então um título, um formulário, tá? Formulário com ID form 2, esse formulário também tem um nome, ó, name compra. E aqui a gente já começa a ver a parte do tratamento de eventos. Então, por exemplo, o atributo onSubmit, né, o que ele está dizendo? Que ao submeter este formulário, ou seja, ao gerar o evento de submissão do formulário, do form, quando o usuário clicar num botão do tipo submit, será executado o seguinte código JavaScript, que está dentro do atributo, aqui do valor do atributo, né, onSubmit. Nesse caso, eu vou executar a função finalizar compra, que deve receber o evento. Importante, ó, receber o evento com este nome, event. A gente vai ver agora por que eu tenho que receber, passar como parâmetro desta função, este evento. Então aqui a gente já começa já vendo então a parte de tratamento de eventos. Bom, logo depois a gente tem um campo então do tipo select, tá? Com várias opções. É um select múltiplo, ó. O usuário pode selecionar mais de uma opção neste campo, tá? Este select também possui um ID e também possui um nome, ó. Atributo name, prod, produtos. E o ID mais select. Logo embaixo nós temos um outro campo aqui, que são os inputs do tipo radial. Tá? Então nós temos 3 inputs do tipo radial, onde o usuário vai selecionar entre débito, crédito ou boleto. Todos precisam ter o mesmo nome, ó. Mesmo valor para o atributo name. Então, todos têm o nome ali, né? O valor pague. Tá? Esses são os campos então do tipo radial. Por que eles devem ter o mesmo nome? Justamente para quando o usuário selecionar aqui, ó, ele não conseguir selecionar todos os campos ao mesmo tempo. Ó. Ele sempre vai selecionar ou um ou outro. Então, para o navegador entender
que eu devo selecionar apenas um desses campos, marcar apenas um, ou seja, ao marcar um campo diferente eu devo desmarcar outro campo. Então quando eu marcar crédito ele deve desmarcar débito. Para o navegador entender isso, eu preciso, né, nesse caso, usar então o mesmo valor para o atributo name. Por quê? Porque esses três campos do tipo input, né, três inputs do tipo radio, aliás, na verdade eles servem para apenas um parâmetro do formulário, o parâmetro pag, que deve receber um desses três valores apenas. Então esse seria então o campo radio. Um pouco diferente é então o campo checkbox. Por quê? O input do tipo checkbox, né, ele não permite, como o radio, tá, ele não permite essa seleção exclusiva, né? O checkbox, ao contrário do radio, exatamente é para nós selecionarmos mais de um valor. Então, no caso, o nosso name é o mesmo também, itens, ó. Porém, o parâmetro itens do nosso formulário deve receber ou um ou mais de um valor. Então ele pode receber um ou nenhum, né? Se a gente não marcar nenhum, ele não vai receber nenhum valor. Mas ele pode receber os três valores ao mesmo tempo. Então, ao contrário do radio, o checkbox aceita que eu selecione diferentes, né, mais de um valor para esse mesmo parâmetro. Então o itens aqui pode receber todos, apenas dois ou nenhum. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, quando eu marco no formulário, ó, eu posso desselecionar todos, né, selecionar apenas um, ou selecionar todos, tá? Ou selecionar apenas dois, e aí quantas combinações eu quiser aqui. Bom, seguindo aqui então, ó, já vimos então o select múltiplo, o radio, né, onde eu tenho que marcar apenas um, o checkbox, tá? E agora o campo test-área. Então vamos visualizar aqui o campo test-área. Bom, o campo test-área, na verdade, ele é configurado com a tag, agora não é mais com a tag input, né? Então o radio e o checkbox era input, o select é a tag select seguida das tags options, tá? O test-área agora, ele é a tag test-área. Eu devo abrir a tag e fechar a tag. Tá? Então ele não é uma tag vazia, uma tag que eu devo abrir e fechar. Neste caso, esse test-área possui um ID, ó, ID texto. E onde eu configuro o tamanho, né, desse test-área. Por exemplo, 5 linhas, 25 colunas. Então, 5 rows, 25 columns. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 50... nós vamos aumentar a largura do nosso test-área. Já até aumentou aqui. Ó, certo? Se eu colocar voltar para 25, ó, teremos exatamente a metade daquele tamanho anterior. É possível escrever algum texto dentro do test-área, do tipo, escreva aqui sua, não sei, seu pedido especial. E ele vai aparecer lá como conteúdo, um conteúdo pré-existente. Tá? Só curiosidade aí. Né? Basicamente é uma revisão que eu estou fazendo aqui de HTML. Bom, também temos aqui um input, tá? Com name, ó, name QTD de quantidade, um input do tipo number, onde eu tenho que selecionar no mínimo um valor, no máximo 10, tá? Poderia até deixar já um default, value 1, para quando entrar no formulário já aparecer ali a quantidade 1, né? Porque se eu vou comprar os produtos, eu tenho que pelo menos configurar a quantidade, tem que ter pelo menos um. Né? Então ele vai, ó, posso aumentar, mas não consigo diminuir, né? Não consigo colocar zero nem valores negativos, tá? E ao final, então, a gente tem aqui o input, né? Depois do nosso quantidade, do input do tipo number, né? Para entrar com a quantidade de produtos, eu tenho aqui um input do tipo submit, que basicamente é, né, o botão ali, né? Comprar, tá? Quando eu clico aqui, quando eu clico no botão, é gerada então a submissão do formulário. O atributo value, então,
é o nome que aparece no botão, né? Título do botão, tá? E ele tem um ID aqui, né? ID sub. E aí terminamos então o nosso formulário. Então esse é o HTML do nosso formulário. Abaixo do formulário nós temos aqui uma div com ID info, tá? Que na verdade é onde nós iremos depois mostrar as informações que foram selecionadas pelo usuário através do JavaScript. Então é dentro dessa div aqui que nós vamos colocar as informações. Então tá, então vamos para o código JavaScript. Ó. Bom, primeiro começamos o nosso código aqui JavaScript. Como a tag script ela está no head, né, não está lá abaixo do body, é importante que nós nos preocuparmos com o evento load. O que é esse evento? A gente pode usar de duas formas, né? Através do window, objeto window seria então a página. Nós vamos adicionar um ouvinte de evento aqui, então add event listener é um ouvinte de evento, alguém que vai ficar monitorando quando aquele evento for disparado, quando aquele evento acontecer. O evento o qual nós vamos monitorar é o load, ou seja, eu carreguei a página, completei o carregamento da página, o download de toda a página. Quando eu completar o download da página, eu devo executar uma função que nesse caso eu chamei aqui de main. Tá? E o parâmetro falso por padrão nós utilizamos. Uma outra maneira de usar esse evento, o evento load, é também chamar o objeto window e o atributo onLoad, né? E aí atribuir ao atributo onLoad a função main, ou uma função anônima que vai fazer o que eu faria na função main. Tá? Então são diferentes formas aí. Tá? O onLoad através de atributo ou o método add event listener para adicionar esse ouvinte de evento. Que na verdade nós estamos aí então registrando esse evento. Para monitorar o evento load, carregou a página, ou seja, ao carregar a página, terminou o download da página. Certo? O que faz a função main aqui? Nesse caso, poderia ser qualquer nome de função, tá? Aqui eu chamei de main, mas pode ser qualquer nome. Basicamente o que essa função faz, ó, ela pega aqui, agora, né, ela está pegando aqui ó, uma variável sub, esse sub aqui é o próprio botão lá, né, o input do tipo submit, o botão comprar, ó, porque eu pego a document, chamando aqui o documento, o método getElementById para retornar um elemento pelo ID e o ID do elemento sub. Então que a gente acabou de ver aqui que o botão tem esse ID, input type submit, ID sub. Então o que vai acontecer ali? Ó? Eu vou pegar uma referência desse elemento. Então eu vou pegar um objeto desse elemento e vou poder manipular através da variável sub. Agora a variável sub, né, atribuir esse objeto aqui à variável sub. A variável sub agora representa aquele botão lá. Né? Ela é um objeto HTML, um HTML element representando aquele botão. E aí o que eu faço com aquele botão? Ó? Adiciono também um evento. Ó, né? Registro add, então, adicionar um event listener. Então adicionar um ouvinte de evento seria também. Vai monitorar quando acontecer um certo evento. Qual o evento? Como eu expliquei para vocês, o mouse over. Então, quando acontecer o mouse over, eu devo chamar a função aviso. Mais embaixo eu tenho programado aqui a função aviso. Que basicamente o que ela faz é aquele alert lá, ó, aqui confirme a sua compra. Tá? E logo depois eu removo eu vou remover ó, este ouvinte de evento. Então eu removo event listener. Qual o evento que eu quero remover? O mouse over, que estava chamando a função aviso. Então eu vou remover esse evento. Tá? Por que isso? Porque neste caso, eu só vou mostrar esse alert apenas uma vez. Tá? Então deixa eu dar um F5 com recarregar a página. Ó. Quando passa o mouse, mostra lá o alert com a informação. Ó. Tá? Só que isso vai acontecer apenas uma vez. Porque depois que foi disparado a primeira vez o evento, eu chamei o remove event listener. Então eu removi aquele evento, aquele ouvinte de evento. Tá? Eu não vou mais monitorar o evento mouse over. Será disparado o mouse over, mas eu não vou mais monitorar. Não devo fazer mais nada quando acontecer o mouse over. Tá? Era só a primeira vez. Se eu não faço isso, tá? O que acontece? Ó, toda vez que o usuário passar o mouse, ok aqui, vai aparecer lá o alerta. Não é essa a intenção, é apenas uma vez. Eu já avisei o usuário, não preciso avisar novamente, então vou remover. Ok? Então aqui algumas
características aí de eventos, usando então o Event Lister, né? Tanto o ADD quanto o método remove, tá? Para então conseguir aí capturar eventos, né? E manipular aí os eventos na nossa página, tá? Bom, seguindo então para a próxima função, agora nós criamos aqui a função finalizar compra. O que ela faz? O que é essa função finalizar compra? Ela recebe um parâmetro, o parâmetro E. O que é esse parâmetro? Bom, no começo da aula eu expliquei aqui, ó, que a tag form possui um evento, ó, só que um evento registrado via HTML, usando o atributo onSubmit. Tá? Então, quando for submetido o formulário, eu devo então chamar a função finalizar compra, que deve receber o próprio evento. E este nome tem que ser exatamente como está aqui, para que a gente consiga passar o objeto evento que é disparado na hora que nós submetermos o formulário. A função finalizar compra deve receber esse objeto evento. Por isso, a nossa função aqui finalizar compra recebe um parâmetro. Aqui eu chamei ele de E. Notem que não precisa ser o mesmo nome, certo? O event lá é o objeto que representa o evento que foi disparado, e o E é o parâmetro o qual eu vou usar dentro da função, né? É o nome do parâmetro que eu vou usar dentro da função. O que eu vou receber aqui no lugar desse E? Um objeto que representa o evento que foi disparado. O que eu preciso fazer com esse objeto? Primeira coisa, prevent default. Porque o método prevent default impede, tá, que sejam executadas, como eu posso dizer, métodos, funções, sejam executadas características, né, padrão deste evento, o evento no qual nós estamos tratando. Esse caso, o evento submit, uma das características normais do evento seria recarregar a página, né, atualizar a página. Toda vez que você gera a submissão de um formulário, ele recarrega, ele atualiza a página. Com o ePrevent Default nós não vamos atualizar a página. Por quê? Porque nós precisamos que a página não seja atualizada para seguir executando o nosso script, JavaScript, que está sendo processado no navegador, tá? Ou seja, front-end, né, na máquina do usuário, no navegador. Depois que realizar esse processamento, nós vamos então mostrar essa informação para o usuário, alterando o conteúdo da página. Então, por isso eu não posso atualizar a página. Se eu atualizar a página, é como se eu voltasse para o início, ou seja, para a página zerada, sem os dados no formulário, sem a submissão, certo? Normalmente se recarrega a página quando eu envio essa requisição a um servidor e há um processamento back-end no servidor. Mas agora, como eu vou criar um processamento no front-end, nós vamos então desabilitar então as ações padrões aí, né, que aconteceriam por padrão aí deste evento. No caso, o nosso evento aí é o de submissão. Então, por isso, precisamos chamar o método prevent default, e evitando assim a submissão e atualização do formulário. E aí conseguimos então processar esse formulário no cliente, no navegador do usuário, né, diminuindo inclusive banda, diminuindo acesso ao servidor, tá? O que seria interessante, por exemplo, para uma confirmação, para uma validação, antes de realmente submeter para o servidor para se guardar num banco de dados ou algo parecido. Bom, mas e como a gente consegue então capturar os dados do formulário? Tá? Então prestem atenção, ó, criei uma variável aqui que eu chamei de select, tá? Claro que será para acessar ao elemento select, a tag select, por isso então eu tenho aqui document, get element by id, mais select, então eu vou pegar o elemento select pelo id. Então, objeto document representa o documento HTML, getElementById, o método da API do para acessar um elemento pelo seu ID, o ID mais select, que é o ID do da nossa tag select lá dentro do formulário. Select ID mais select. Então, agora então na variável select nós temos um objeto que representa aquela tag. var info. O que é isso? Uma variável que eu estou usando para também pegar, ó, getElementById, pegar um elemento pelo ID, mas agora o ID do elemento é info. Quem é o info? Que elemento é esse? É a div lá no final da página, ao qual nós vamos mostrar o conteúdo, mostrar, né, os dados do formulário como conteúdo dessa div. Vamos alterar o conteúdo dessa div. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu já faço aqui, eu já estou alterando, na verdade. Então, a div, o objeto que representa o elemento div, está na variável info.
e eu já estou manipulando aqui, né, o inner HTML. Inner HTML, né, é o atributo que nós podemos ou acessar o conteúdo HTML daquele elemento ou alterar o conteúdo HTML daquele elemento. Neste caso nós estamos alterando, ó, porque vamos atribuir uma string. Ó. Então H3, produtos, né, fecha o H3. Tá? Então o usuário selecionou os produtos, selecionou lá, né, os itens do formulário, submeteu. Deixa eu tirar aqui a ajuda, submeteu. Então aqui a gente já mostrou os produtos. Então nós aqui acabamos de imprimir então o produto. É aquele título ali, o H3. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar uma tabela com os produtos que foram selecionados pelo usuário. Como está sendo mostrada essa tabela? Né, como é gerada essa tabela no nosso documento? Usando a API DOM. Tá? Então aqui nós primeiro acessamos as opções. Né? Quais foram as opções selecionadas? Então eu crio uma variável aqui que eu chamei de options, que vai receber então do objeto select os selected options. O que é isso? Né? O selected options é uma lista de elementos HTML, um HTML collection, com tags options que foram marcadas, que foram selecionadas. Então, somente só as options, né, as opções que eu selecionei. Ó. Eu estou mostrando aqui. Ó. Por exemplo, vamos ver isso no console. Não estou mostrando no console. Eu não mostrei no console, eu teria que mostrar depois no console para vocês. Vou mostrar aqui, console.log options. Tá? Então selecionei as minhas opções, desktop, notebook, débito, nota online, qualquer coisa aqui. Vou tirar essa ajuda aqui, comprar. Ó, como eu falei para vocês, ó, um HTML collection com as duas opções que eu selecionei. Tá? Ele não chega a ser um array, ele é muito parecido com um array, mas ele na verdade é um objeto HTML collection, tanto que ele nem possui os métodos, né, de arrays do JavaScript. Tá? Então nem adianta vocês quererem acessar push, pop ou coisas do tipo, que não é assim que funciona, ele é um objeto de lista. Tá? Mas eu posso acessar os elementos dentro desse objeto pelo índice, 0, 1, ele também tem um atributo length, né, o tamanho, quantos elementos foram selecionados. Então através desse objeto HTML collection eu consigo então acessar exatamente os objetos que foram selecionados lá pelo usuário. E através disso que eu consigo, aqui no caso, montar a tabela mostrando quais foram esses elementos. Vamos ver como é que a gente monta essa tabela então. Né? Entendendo já o que é o Selected Options, chamei aqui de Options, né, essa lista de opções que foram selecionadas. Tá? Vamos comentar aqui o console.log. Bom, então, se options.length, né, eu mostrei que ele tinha lá, né, o atributo length, então options.length maior que 0, tá? Eu devo então criar uma tabela. E nesse caso eu vou usar a API do DOM, tá? Então eu não vou usar uma tabela montada via strings, eu vou usar métodos da API do DOM. Então, por exemplo, crio a tabela, var table, criei a minha variável table aqui para guardar o objeto tabela. Então, document, o nosso documento, create element, o elemento que eu quero criar. Então criei a tag table, tá? Basicamente aqui o que eu fiz foi criar a tag table e atribuímos a variável table. Então aqui nós temos o objeto que representa a tag table. E aí eu criei um for aqui, né, bem convencional, né? Poderia ter sido usado for each, né, como eu mostrei lá na classe de arrays. Não dá para usar for each. Por quê? Porque o options não é um array, ele é um HTML collection. Então nesse caso eu vou ter que usar um for convencional. Var igual a 0 e menor que options.length e mais, né? O clássico aí para varrer um vetor, né? A gente já vê lá desde as primeiras aulas de C e de lógica. Dentro do for, então o que eu devo fazer? Eu vou criar uma tr, porque eu quero criar uma linha para cada produto. Então crio uma tr, document, create element, né? O elemento que eu quero criar é a linha, então é a tr para table. Crio a td, document, create element, a td, tá? Crio o texto. O que é o texto que vai dentro da td? Não é um elemento HTML o texto, tá? Ele é um nó do tipo texto. Então é create text node, o nome do método. Então document create text node, tá? Como é que eu vou pegar então agora o valor texto dentro da tag options? Options é o meu HTML collection, a minha lista, e é a posição exata do elemento ao qual eu quero acessar, da opção que eu quero acessar.
Então, quando eu coloco o colchetes e o i, né, lembrando que começava em 0 até um valor menos do que o tamanho da lista, o i vai me mostrar o que? O endereço. Então, se é 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo elemento, e assim por diante. O que isso aqui retorna? O objeto HTML option, né? Então, o HTML element, tá? Da tag option. E esse objeto possui um atributo, o atributo value, com o valor da opção. Então, eu estou criando um texto, tá? Criando o nosso texto através do document create text node e acessando o valor daquela opção que foi selecionada, daquela tag options que foi selecionada através do atributo value. Tá? Então, novamente mostrando aqui no... Vou ter que mostrar o console novamente aqui. O console. Ó, o mesmo exemplo aqui, tá? Eu quero mostrar aqui, ó, dentro do HTML Collection, nós temos então os índices, ó, 0 e 1, os quais nós vamos acessar aqui no, né, pelo i, tá, no nosso for. Por exemplo, o índice 0 é a tag option, então objeto option. Tem vários atributos, né, um elemento aí do 1, tá, um HTML element. Em algum momento aqui nós vamos conseguir acessar. A gente poderia acessar através do inner HTML, nós conseguiríamos pegar então o notebook, através do label, tá? Então vários atributos aqui a gente conseguiria pegar o nome o valor daquela opção. Mas o mais correto, neste caso, seria usar então o value. Por quê? Porque no meu exemplo eu não usei, né, a tag value e automaticamente o value é o próprio conteúdo da tag option. O meu exemplo ficou assim simplificado. Mas em outros exemplos que vocês podem ver por aí, ou que vocês provavelmente vão programar ou desenvolver, não seria notebook, seria um value, né? Dentro da tag option teria aqui um value e aqui provavelmente seria um ID de um produto, tá? Um ID que relaciona esse produto lá no banco de dados. Então é esse valor aqui que me interessa. Então por isso eu devo pegar a tag value. Aqui eu simplifiquei e não usei, né? Então ele vai ser o mesmo nome, o value vai ser o mesmo conteúdo da tag option, tá? Então aquele value lá, eu já salvei a página, ele recarregou a página. Ele atualizou a página, mas aqui, ó, então aquele value lá que eu mostrei aquela hora, vai carregar então a opção, o valor da opção lá do formulário. Então nós temos aqui a TR, a TD e o texto, tá? O texto com, né, o texto lá da tag option. O que eu devo fazer? Primeiro, eu vou adicionar esse texto dentro da TD. Então, TD, append shield, texto. Depois, eu vou adicionar essa TD dentro da linha da TR. Então, TR, append shield, a TD. E por último, eu vou adicionar a linha à tabela. Então, table, append shield, TR. Montamos aqui, né, a primeira linha da nossa tabela. Montamos a primeira linha e adicionamos essa primeira linha à tabela. Bom, mas eu quero mostrar essa tabela onde? Dentro lá da div info. Então, info, né, lembrando que a variável info representa a div com a id info. Novamente, ó, append shield, table. Acabamos de colocar a tabela dentro da div de id info. Tá? Como eu não tinha configurado nenhuma opção, né, nenhuma característica da tabela, né, aqui eu coloquei agora, table, set attribute. Tá? Então, eu vou criar um atributo no nosso elemento table, nesse caso é o border, igual a 1, para mostrar as bordas da tabela. Seria como fazer isso aqui no HTML. Né? Abrir lá o atributo border com um valor especificado no segundo parâmetro do método setAttribute. Primeiro parâmetro, o nome do atributo, segundo parâmetro, o valor. Se nós comentarmos essa linha, o que acontece? Vamos criar aqui uma tabela sem borda. Tá. Ó, a tabela está aqui, mas está sem borda. A info, está aqui a table. Ó. Dentro do info. Nossa table aí, com os dados. Ó. Então aqui está a nossa tabela dentro da div info. Não tem atributo border. Então vamos criar o atributo border. Então novamente agora, vamos selecionar.
Ó, de novo, a tabela dentro da div.info, mas agora com o atributo border. Então, isso que é importante. Set attribute, então ele consegue então criar, né, ou alterar um atributo de um elemento. Tá? Então aí criamos então a nossa tabela. Esse é o código para criar a tabela utilizando aí a API do DOM e mostrar os dados que vieram lá do select múltiplo. Tá? Aqui um pequeno resumo de alguns métodos da API do DOM. Tá? Então, para acessar um elemento pelo ID, document getElementById. Se eu quero criar um elemento, document createElement e o nome da tag. Se eu quero criar um texto, document createTextNode e o texto ao qual eu quero criar. Né? Se eu quero incluir um elemento, append ou append_shield, né? Se eu quero incluir um elemento dentro de outro. Por exemplo, document body, append e o elemento ao qual eu quero incluir dentro da tag body. Quero alterar atributos, set atributos, o nome do atributo e o valor. Um seletor CSS, eu posso selecionar um elemento via seletor CSS. Então, document query selector e o seletor CSS. Por exemplo, var document query selector LA. O que é isso? Eu vou pegar todos os links, não todas as tags A, portanto, tá? Que são filhas de uma tag LI. E vou colocar aqui na variável A. Quero adicionar um evento a um elemento, como nós já vimos no começo da explicação do JavaScript, então document add event listener. Para remover, só trocar de add para remove e passar o nome e a função também, o nome da função. E conseguimos remover. Bom, precisamos ler agora, então, ó, já conseguimos ler então o select, né? Campo select múltiplo, montamos uma tabela e mostramos essa tabela com os dados que foram selecionados lá na div.info. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler o input do tipo radio. Ok? Então, lá, var pag, chamei a variável de pag, e vou acessar então o documento. Tá? E agora uma forma diferente de acessar o elemento, né, um elemento de um formulário. Lembrando que o nosso formulário ele possuía ali o atributo name com o nome compra. Então eu consigo selecionar, voltando aqui, ó, tem um name ali com o nome compra. Então eu consigo selecionar esse formulário diretamente pelo nome. Então, document compra e também o nome do item. Né? Então, aqui, voltando no radio, né? Então, document compra, o nome do item do meu input ali, do tipo radio, é pag. Então, document, meu documento, compra, o nome do formulário. Então, document, o meu documento, compra, o nome do formulário. Pag, o name do input do tipo radio lá. Lembrando o input aqui do tipo radio, name pag. Então eu estou selecionando o parâmetro pag do formulário com o nome compra. E o que eu quero pegar desse parâmetro? O value. O valor o qual foi selecionado pelo usuário. Então automaticamente aqui a gente vai pegar um daqueles valores, né? Lembrando que o input do tipo radio é um dos valores, ele consegue selecionar ou um ou outro. Então automaticamente eu vou pegar um destes valores aqui do formulário. Não vou pegar todos, é um ou outro. Aqui eu estou dando um console.log do objeto pag. Agora sim. Então, aí... Tá lá, débito. Já estava aparecendo aqui o que não via. Tá lá, débito. Tá, estou dando console aqui direto do valor da variável pag. Tá? Vamos dar um console.log do document compra pag. É isso aqui que eu quero mostrar. Pronto. Vou ter que submeter novamente o formulário. Débito, ó, tá aqui agora sim, o radio node list, tá? Então a lista, o radio node list, tá? Os três inputs e o value tá aqui, o value e débito, certo? Olha lá, é esse objeto aqui que eu estou mostrando no console ali. Então eu consigo pegar automaticamente aqui
o valor selecionado. Aquele outro valor ali é do itens, que é um checkbox, na verdade. E aí ele não tem o valor padrão, porque tu vai ter que selecionar, vai ter que ver qual deles foi selecionado. Mas depois a gente fala sobre o checkbox. Tá? Então o PAG retorna então o Radio Note List com o valor padrão selecionado, como nós conseguimos ver ali no value e débito, aqui no console. Tá? Ou direto o valor da variável PAG, aqui ao qual nós atribuímos o valor, né? O value. Vamos comentar aqui para tirar do console. Bom, eu quero mostrar na div info, então a info.innerHTML, tá? Vou alterar aqui o HTML, o conteúdo HTML da div info, mais igual porque eu vou concatenar e atribuir com o que já está lá, né? Então eu vou manter o conteúdo que já existe na div com a id info, tá? Então por isso mais igual, concateno então com o HTML, né? Mais aqui, né? Concateno com a variável, o valor da variável, e fechei o H3, tá? Com isso, o que vai acontecer? Eu vou mostrar então, vamos selecionar aqui, ó, tá aqui, ó, pagamento, débito. Então aqui a gente conseguiu mostrar dentro do H3, ó, pagamento e o valor que foi selecionado no caso. Eu tinha selecionado o débito lá. O checkbox, então, vamos ver como é que funciona o checkbox. Para o checkbox é um pouco diferente. Não é automático, tá? Eu não consigo saber quais os valores foram selecionados de uma maneira mais automática, como foi o caso do radio, que simplesmente a gente acessa o atributo value e nós já temos aí um acesso fácil ao valor que foi selecionado. Como o checkbox eu vou selecionar mais de um item, tá? Eu primeiro tenho que acessar esses itens. Então, var itens, document, compra, itens. É que eu dei um console.log desses itens. Que basicamente também é um radio node list. Ó, ele também é um radio node list, tá? Só que aí ele não tem um valor padrão aqui, por quê? Porque eu posso selecionar mais de um elemento. Mas ele também é um radio node list, ó, de inputs. Estão vendo aí? Esse aqui é o nosso input, tá? A diferença agora é que esse input representa um checkbox. A gente pode ver o type checkbox nesse objeto, com value e garantia estendida. Bom, e como eu sei que esse objeto foi selecionado, né? Como eu sei essa informação, como eu consigo detectar isso lá no meu programa, que o usuário selecionou esse objeto? Bom, existe aqui um atributo chamado checked. Ó, checked igual a true. Se checked é igual a true, quer dizer que eu marquei lá, ó, garantia estendida. Checked igual a true. Ele selecionou este elemento, a primeira opção. Será que ele selecionou a segunda? Input checked false. Então não selecionou. E também eu não selecionei a terceira. Checked também false. Aqui, checked false. Tá? Então a maneira que eu tenho para descobrir se o usuário selecionou ou não este input do tipo checkbox é, na verdade, testando aí o atributo checked. Tá? Vou ter que testar este atributo aqui para detectar qual checkbox foi selecionado. Como fazemos isso? Bom, através de um for novamente. Tá? Eu quero mostrar, no caso, essas opções aqui, né, itens, dentro de uma lista HTML. Vocês podem ver, ó, ele está dentro de um L. Ó. Tá? Então, já no começo aqui eu crio o lista. Ó. Então, var, agora não usando a API do DOM, usando string, né, HTML dentro de string pura. Então, var lista igual a tag UL dentro de uma string. Tá? A gente vai usar agora concatenando strings para fazer essa composição aí da tag UL com as tags LI. Dentro do for, então, um for, né, convencional, var igual a 0, i menor que o tamanho dos itens, e mais. Tá? Aí eu vou testar, então, ó, itens, né, o endereço do item, e vou acessar o atributo checked. Se for true, ele vai entrar nesse if. Se for falso, ele não vai entrar no if, não vai acontecer nada. Vai voltar para a próxima iteração do for. Se for verdadeiro entrar nesse if, então meu lista eu vou concatenar então com mais igual e vou montar aqui a tag li, que a li é um list item dentro da UL, né? Então vou montar a tag li concatenando com o item e o endereço do item qual foi marcado, né? Ó, itens i, tá?
ponto value. Eu vou pegar o valor dele, a informação que o usuário quis selecionar. E concateno então com o fechamento da tag LI. E aí eu montei aqui, né, dentro do L, os itens que foram marcados e utilizando aí a tag LI. Ao final do for, saí do for, terminou o for, terminou de iterar dentro dos itens, eu entro no lista aqui, eu concateno o lista, aliás, né, lista mais igual, ó, concateno o conteúdo que já tem lá dentro, isso aqui mais igual, isso aqui é o equivalente a lista igual, ó, lista igual a lista mais o L, tá? É o equivalente. É só uma simplificação. Então, mais igual. E vou fechar a tag UL. A tag UL eu tinha aberto lá em cima, agora eu vou fechar a tag UL. Fechei a minha lista. E eu montei a minha lista HTML. E por final eu vou colocar essa lista dentro então da div de ID info. Então, ó, info, inner HTML, mais igual, né? Sempre usando mais igual para manter o conteúdo que já existe dentro lá do atributo inner HTML. Mais igual. Coloquei um título e concatenei em seguida com a lista. O que acontece então lá na página? Ó, usando F5 aqui, se eu selecionar todos os itens, tá? O que acontece aqui na página? Estaria o título, ó, itens, o H3, e a lista com todos os itens que eu selecionei. Então essa é a maneira então, que a gente tem para acessar os dados do checkbox e mostrar eles então na nossa página. Um dos últimos campos então, que a gente vai ver agora, né, penúltimo, então texto, mais simples, tá? Neste caso aqui a variável texto vai receber o conteúdo do elemento que eu vou acessar pelo ID texto. Quem é esse elemento? Esse elemento é o textArea, então lembrando lá, o textArea possui o ID texto, tá? Então eu quero acessar esse elemento, esse textArea, então por isso é document get element by ID texto. Aqui ainda mostrei um console.log, a gente pode ver no console aqui esse textArea, aqui está, eu não tinha escrito nada nele, né, não escrevi nada, então mostra só a tag aqui vazia, sem nada, sem conteúdo. Então vamos aqui dar um F5, atualizar a página, vamos preencher o formulário aí. Ó, agora eu digitei alguma coisa no texto. Tá? Ele mostra, na verdade, ele mostra a tag HTML, ele não mostra o conteúdo dela. Bom, mas a gente consegue acessar o conteúdo. Tá? Como que eu consigo acessar o conteúdo? Bem simples. Então, info, inner HTML, mais igual, né? Aqui não é itens, aqui seria texto, ou pedido especial. Solicitação. Tá assim. Solicitação. Tá? Texto, ponto value. Com ponto value eu consigo acessar o conteúdo do textArea, ou seja, o que o usuário escreveu lá no textArea. E mostrei lá dentro da minha div. E o último campo, então, a quantidade, né? A quantidade de produtos aqui desse nosso formulário fictício. Então, ó, QTD vai ser igual a document. Também agora não vou usar o ID, vou usar acessar através do nome do formulário. Então, document, compra, o nome do campo é QTD e ponto value. Então, consegui pegar o valor do campo QTD do formulário compra do nosso documento. É isso que eu fiz aqui. Então, a variável QTD já recebe esse valor. Então, info, inner HTML, mais igual, quantidade, concatenado com o valor da quantidade. Aqui está, ó. Quantidade, o input com name QTD. Tá? E a gente conseguiu acessar, então, o atributo value dele. E mostramos aí na nossa div info. Tá? Esse é o último item lá do formulário. Quantidade, lá, 3. E aí eu mostrei, ó, quantidade, 3. Né? Nosso último item aí do formulário. Lembrando que aqui eu só quero mostrar, né, este item, não estou fazendo nenhuma conta. Tá? Mas se eu tivesse que processar, né, computar essa informação aqui, a gente tem que lembrar que por mais que seja do tipo number, tá? Esse valor aqui ele é uma string. Tá? Então se eu precisasse computar essa quantidade com alguma coisa, tá? Não é o caso aqui,
Tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse, digamos que eu vou dar um brinde para o usuário, ele vai, bom, vou inventar qualquer coisa aqui, eu tenho que somar um valor nessa quantidade, não sei, mais um. O que vai acontecer aqui no código? Só para a gente prestar atenção nesse detalhe. Não é o caso desse formulário, mas, bom, será que ele vai mostrar 4? Né? Não, vai mostrar 2, ó. A quantidade é 1, mais 1, né? Vai mostrar 2, obviamente. Não. O que ele mostra? 11. Por quê? O que aconteceu aqui? Esse value é uma string. Aqui eu acabei de concatenar essa string. Tá? Então ele concatenou a string 1. Ou seja, nos mostrou 11. Ah, bom, então eu devo colocar dentro de parênteses, porque eu faço a soma, tá? Eu faço a soma e depois eu concateno com o resto da string. E aí eu não vou ter problema. Será que é isso? Vou botar 2 aqui, ele tem que mostrar 3, né? Ah, bom, agora sim, agora tá certo. Ó, não, 21. Ué, por que tá errado de novo? Ele deveria mostrar 3 e não 21. Não era isso? Ó, aqui eu fiz a soma. 2 mais 1, 3 e depois eu concateno. Então ele não transformou em string. Sim, mas tem um problema. Esse value é sempre uma string. Então para isso não acontecer, eu tenho que transformar essa informação aqui num tipo numérico. Que eu posso usar tanto a função parse float, caso essa minha entrada de dados seja com números com vírgula, né, ponto flutuante, tá? Bom, agora sim vai funcionar. Vamos ver. Ó. Três. Comprar. Ah, agora sim, ó, 4. Agora funcionou. Entrei com 3, né, ele somou mais 1, 4. Agora está certo. Tá? Ó. Porque o que aconteceu agora? Eu converti então para o tipo de dados, né, para um tipo de dado numérico, usando o parse float, a função parse float. Uma outra função que também pode ser utilizada é o parse int, tá? Como nesse caso aqui a gente não tem entrada com ponto flutuante, com valores com vírgula, eu posso usar o parse int também, ó. Por exemplo. E lá está, ó, o valor 4, tá certo. Eu entrei com 3, somei mais 1 lá, né? O valor 4. Então a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado com esses detalhes aí, né? Em relação a quando a gente tem que manipular esses tipos de dados aí numéricos e cuidar quando a gente recebe, na verdade, valores do tipo string. Outra coisa que é importante analisar aqui, ó, e se eu deixar desta forma aqui a minha operação, o que vai acontecer? Vamos entrar aqui com 3, compra, opa, 31. Ó, 31. Ué, mas eu não usei lá o parseInt, eu não converti para um tipo inteiro? Sim, eu converti para um tipo inteiro a variável QTD. Só que houve um problema aqui. Ó. Primeiro, o que o interpretador do JavaScript fez? O que o navegador fez aqui? Ele primeiro converteu esse valor aqui para um tipo string e concatenou com a nossa string aqui. E depois ele converteu esse valor para um tipo string e novamente concatenou com o resto. Tá? Então, neste caso, também é importante eu manter aqui os parênteses. Então, eu resolvo a minha operação aqui, meu cálculo aqui, e depois, então, o resultado é que eu vou concatenar. E eu não vou ter perigo de converter para string antes. Tá? Então, primeiro eu resolvo e depois eu vou concatenar aqui com o resto do meu código, né, da minha string. Bom, então é isso, pessoal. O que a gente viu na aula, então, foi uma revisão aí, tá? Como tratar eventos no JavaScript, como, por exemplo, o formulário, tá? Vimos como acessar dados de campos do tipo select, campos do tipo input, né? Ou inputs do tipo radio, aliás, inputs do tipo checkbox, tá?
acessar valores de test-área, de inputs mais normais, como number, e seria o mesmo processo para um input do tipo text, tá? Como detectar aí, né, o evento submit, tá? E executar alguma função de acordo com a submissão do formulário, com o submit. Lembrando que é importante passar aqui o objeto event, que será disparado. Dentro dessa função é importante, então, nós chamarmos aqui do objeto event que nós vamos receber o prevent default, né, para não recarregar, atualizar a página. Se atualizar a página, o nosso JavaScript não vai processar, então a gente não vai conseguir processar essa informação no lado do cliente, no front-end. Vimos também o evento load, né, executar alguma função depois que carregar todo o documento HTML. Vimos também que o evento mouse over, também poderia ser usado como clique, mouse enter, qualquer outro tipo de evento. Vimos o método da event lister, o método remove event lister. Tá? Então essa é a nossa revisão aí de eventos no JavaScript e tratamento de dados que vêm dados de um formulário.